Olá, gente! Tudo bem? Vamos conversar sobre um assunto importante: informações da saúde do povo brasileiro. Nós tivemos no último ano de 2020 um ano completamente atípico, com uma pandemia, uma virose bem mais forte, e que foi uma coisa assim tenebrosa, né? Uma revolução não só no Brasil, como no mundo. E nós, como dizia aquele famoso Arthur Clarke, do Odisseia 2001, aquele diretor daquele filme, que o ser humano ele vive mais tempo hoje sem água do que sem informação. Ou seja, sem informação ele morre mais rápido. Sem informação ele morre mais rápido. Uma coisa são os dados, os números, outra coisa é a informação. Nós vivemos até hoje num país onde a informação é muito carente, não só aqui nos é passada pela mídia, de uma maneira geral, como a própria informação dos órgãos de governo. Nós estamos no terceiro ministro da Educação e as informações não vêm para o público azeitadas, para o público entender. Eu acho que aí no caso é incapacidade do governo, pelo outro lado é imoralidade dos que estão fazendo um grande circo no Brasil. Eu não vou tocar em nenhuma vertente política, até porque eu não estou ligado a nenhuma corrente política, né? Eu vou trazer a questão perante o olhar da razão. Porque sem informação, todos nós morreremos abraçados. Eu passei o ano passado inteiro analisando diariamente os dados do Ministério da Saúde sobre mortes e tudo mais, né? Contestando, né? Fazendo vídeos e mais vídeos na internet. E uma coisa interessante, nós no pico do ano passado, logo depois que o Mandetta saiu, nós atingimos 1.000 mortes por dia, 1.000 mortes por dia. E o país parou tudo, lockdown em tudo que é lugar, a gente não podia sair na rua. Hoje, nós estamos no dia 31 de maio, os números que são passados para nós, de mortes diariamente, estão em torno disso, talvez até mais, né? Tem dias aí que fala que 1.200, 1.500, 2.000 mortos. Mas o engraçado, o interessante, é que eu não vejo mais a mídia. Eu me informo pela internet, onde eu sei que eu tenho que ir. Mas eu não vejo mais o povo apavorado com aqueles 1.000 mortos diários de Covid. Bom, então, nós estamos aqui para falar de números, né? E usar a razão. Então, eu hoje passei o dia inteiro dentro da internet buscando as fontes oficiais do governo, do cartório de registro civil e outras entidades também ligadas à área de hospitais, associações médicas. E eu fiz um apanhado, que está aqui nessas várias folhas, que eu vou mostrar na hora que eu for ali para sentar, para botar isso bem perto, para vocês entenderem que eu quero falar de frente. Mas aqui nessas folhas, nós temos 7 itens. O primeiro item é o nascimento de pessoas no Brasil, por ano. O segundo item são os óbitos gerais. O terceiro item é o envelhecimento populacional. O Brasil é um país que envelhece, né? O quarto item são as mortes naturais, óbitos, Covid versus os demais. O quinto item é o crescimento dos óbitos em casa e outros fatos acrescidos. É da política do fica em casa. O sexto item é a queda nas cirurgias, tanto as emergenciais quanto as eletivas, no ano 2020 e até hoje ela continua. E o item 7 são os dados da rede hospitalar e a crise no setor. Eu vou discorrer preferindo mostrar
de frente para vocês ali as informações que eu vou passar. E depois nós vamos, cada um de nós vai concluir com essas informações o que está acontecendo. Já dizia Peter Drucker, né? Isso na década de 90, o rei do marketing. A solução de um problema, e você tem que ter a boa informação para solucionar o problema, simplesmente restabelece a condição original. Somente a exploração das oportunidades é que te passa numa outra fase. Nós estamos, infelizmente, ainda no terceiro milênio, ainda correndo atrás de resolver problemas sem ter as informações adequadas. Então vamos passar para ali, para eu falar de frente, e espero que cada um, com essas informações, tire as suas conclusões. A minha eu tenho. Ano passado inteiro eu viajei o Brasil inteiro, norte a sul, leste a oeste, fui ver, fui sentir, né? Fui fazer turismo, fui entender como é que estava a repressão dos governos em relação à população. Eu não parei um dia, viajei o Brasil inteiro até por conta do trabalho da rádio, né? E tenho feito isso até hoje. E eu sempre achei que não tomei nenhum remédio preventivo, nem precoce, nem preventivo, né? Até porque remédio para mim é uma coisa meio complicada. Para eu tomar tem que estar já numa fase, né? Eu sou da boa alimentação, do bom exercício, do sol, da praia quando dá, da cuca fresca, entendeu? Bom humor. Agora, não tenho linha de tomar remédio. Então eu estou fora dessa aí de discussão, se é cloroquina, se não é cloroquina, se é ivermectina. Eu vou mostrar para vocês informações, tá legal? Eu vou passar ali para a posição frontal e a gente vai continuar aqui nessa questão. Então vamos lá, só para recapitular aqui, como eu falei para vocês, nós vamos ver esses 7 itens: nascimentos, óbitos, envelhecimento populacional, mortes naturais, óbito, Covid versus demais, crescimento das mortes em casa, cirurgias e queda nas cirurgias, dados da rede hospitalar, a famosa crise que vem depois. Vamos lá então. Vamos essa parte de cima daqui para cá são os nascimentos em 2020, de 2015 a 2020. Então vamos ver o seguinte: 2015, 2.340.000 de nascimentos. 2016, 2.460.000. Teve um crescimento de 120.000 do ano para o outro. 2017 foi para 2.570.000. Cresceu 110.000 em relação ao ano anterior. 2018, 2.770.000. Cresceu 200.000 em relação ao ano anterior. 2019, 2.780.000. Então cresceu só 10.000 nascimentos em relação ao ano anterior. Crise. Governo novo, buraco dos governos anteriores, crise, desemprego, insegurança, incerteza. 2020, 2.610.000, reduziu 170.000 nascimentos em relação ao ano 2019. Isto aqui mostra a tendência de envelhecimento do Brasil. À medida que você começa a ter menos nascimento, um país com 220 milhões, não é isso? Vamos então aqui para baixo agora, falando em envelhecimento, só para complementar aqui, o envelhecimento populacional é a elevação da proporção do número de idosos em relação à população total. Claro, isso leva ao crescimento anual das mortes, que cada vez a população idosa vai ficando mais velha, vai pesando mais na quantidade de mortos, ok? Então vamos aos óbitos. Em 2015, morreram no Brasil 0,907 milhões, ou seja, 907.000 pessoas. Em 2016, morreu 1.031.000 pessoas. Engraçado, um crescimento de 124.000 pessoas. 124.000 pessoas de um ano para o outro, 2015 e 2016. 2017, morreram 1.073.000. Então,
foi só mais 42 mil pessoas. Tá vendo? Em 2018, morreram 1.200.000 pessoas, ou seja, mais 127 mil pessoas do que no ano anterior. Engraçado, no ano de 2018, mais de metade dessas mortes, ou seja, 600 mil pessoas, foram de idosos acima de 70 anos. Olha como é que já pesava aqui o envelhecimento aqui, começou a cair nascimento, pesa mais envelhecimento. Em 2019, o ano anterior à pandemia, morreram 1.270.000 pessoas, mais 70 mil do que no ano anterior. Então vocês veem o seguinte, existe uma tendência de crescimento. Se você fazer uma média aqui, vai dar 80, 120, 140 mil, etc e tal. No ano de 2020, foi o ano da pandemia, morreram 1.459.000 pessoas, ou seja, mais 189 mil pessoas do que no ano anterior. 189 mil pessoas do que no ano anterior. Aí a gente pergunta, mas cadê os 400 mil mortos de Covid? Porque aqui é o crescimento, né, na curva das mortes naturais, das mortes totais, pois, consequências de cada ano. Então, a primeira contestação aqui, que a gente tem que analisar à luz da razão, é o seguinte: se cresceram 189 mil mortos de 2019 para 2020, não é isso? Caramba, então esse crescimento não teve mais nenhuma morte das outras coisas? Então aqui é a primeira coisa que a gente tem que ligar o sinal amarelo para raciocinar. Passamos então aqui para uma análise. São óbitos num certo período, tá? A discriminação das quantidades. Tipo assim, 63 mil mortos foi Covid-19. 10.300 foi pneumonia. 9.918 foi septicemia, quer dizer, infecção generalizada. Essas duas aqui pesam demais nas mortes no ano normal. Pneumonia e infecção generalizada. Depois vem outras causas cardíacas, 7.200, infarto, 6.000 e pouco. Então, coisa cardíaca, 13.500. A cardíaca, ela normalmente é maior do que a pneumonia e a septicemia, né? Então, se juntar as coisas cardíacas com septicemia e pneumonia, vai dar 23,9, 32 mil, ou seja, a metade do que foi de Covid. Os grandes ofensores de mortes, eles ocuparam metade do que foi a Covid em 2020. É uma questão para nossa razão analisar, correto? Até porque, no item anterior, os 400 mil mortos de Covid já ficaram meio estranhos, porque o crescimento foi só de 189 mil mortos. Então, quer dizer que ninguém mais morreu de outra doença, mas aqui aparecem outras doenças de mortes que tiveram, na proporção que está aí. Insuficiência respiratória e síndrome respiratória aguda grave deram 7 mil, que não foram consideradas no Covid. AVC, 6.833, e outras doenças, 32 mil. Quer dizer, as outras doenças todas, câncer e etc e tal, piriri-papau. Então isso aqui é num período, essa estatística, para vocês terem uma ideia, que nas mortes naturais, aqui é mortes naturais, aqui não tem a coisa de acidente, etc., que foram as mortes totais daquele número que a gente viu anteriormente. Aqui são só as mortes naturais. Registraram isso aqui, 63 mil de Covid aqui em cima, e essas outras coisas que eram inferno para nós, praticamente estão com números aí estranhos. Tá legal. Então vou dar uma paradinha aqui. Vamos continuar com essa folha muito interessante. A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais registrou, em relação a 2020,
que dispararam as mortes ocorridas em casa. Houve um aumento de 22% nas mortes ocorridas em casa. Fica em casa, fica em casa. Causa: pessoas inseguras de procurar hospitais, clínicas e médicos. As pessoas se trancaram. Motivo maior dessas questões, desse crescimento dessas mortes em casa: SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave, aumentou de 710%. Foi o fica em casa trancado. Não, pega sol não, não vai caminhar na rua não, é em casa. 710%, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Do total de mortes, 35% foi devido a doenças respiratórias. Quer dizer, dos que morreram, né, 35% foram devido a doenças respiratórias. Acresce a isso, não é? Na política do fica em casa, os exames preventivos praticamente inexistiram. Agora vamos para o item anterior. Se a população do Brasil está envelhecendo, caramba, o principal é o exame preventivo nos idosos, para pegar a coisa antes da coisa explodir. Exames preventivos, inexistência. Eu tenho 2 médicos, o meu cardiologista, o meu clínico geral, que desde o início da pandemia até hoje não atendem ninguém. Não atendem. Já fecharam os consultórios. Cirurgias eletivas e as emergenciais, as duas. Vocês sabem o que é uma cirurgia emergencial? Estourou um fígado, estourou um baço, estourou um ataque cardíaco que tem que fazer a cirurgia. Sabe o que são as eletivas? São aquelas que você pode decidir não fazer agora. Eu estou com um problema no ombro, eu não vou fazer agora porque as eletivas foram suspensas. Mas aquele problema no ombro vai me impedir de eu trabalhar, vai me impedir de eu ganhar dinheiro, e aí eu não tenho mais a minha alimentação boa, nem para mim, nem para meus filhos, nem para minha família. Cada eletiva que não é feita vai ter uma consequência futura. As duas desabaram em 2020. Outra consequência, o desemprego. Sim, porque o desemprego, ele gera depressão, ele gera má alimentação, ele gera brigas familiares. E isso todo mundo dentro de casa, se estressando, não é isso mesmo? Fica em casa. Então, eu vou dar mais uma passadinha de outra tela. Essas informações são impressionantes. Cirurgias suspensas em 2020. As de emergências, só para vocês terem uma ideia, 2020, em Manaus, as cirurgias de emergência caíram em 50%. E o aumento da mortalidade, por consequência disso, foi de 70%. No Rio, que tem um sistema de saúde melhor do que de Manaus, as cirurgias de emergência caíram 70% de emergência no Rio. Olha bem, foi pior do que Manaus. Sim, porque o dinheiro até por conta era mais desviado, né? E o aumento da mortalidade, 33%. Bom, aumentou menos mortalidade do que Manaus, porque o sistema de saúde, como um todo de hospitais, a rede é melhor do que a de Manaus. Mas impressionante a queda de 70% das cirurgias de emergência no Rio. Emergências que eu estou falando. São Paulo, as cirurgias de emergência caíram 50%. Estou falando de São Paulo. E o aumento da mortalidade em decorrência foi de 20%. Por quê? É uma rede hospitalar melhor ainda que a do Rio de Janeiro. As consequências foram menores do que a de Manaus e menores do que do Rio. Mas olha a quantidade de cirurgias emergenciais que foram suspensas. É todo mundo em casa. No país, a média de queda das cirurgias emergenciais foi de 60%. Então isso aqui é uma verdade para o Brasil. E a taxa de mortalidade, decorrência disso, subiu 30%. Também é lógico porque vai ser pior do que São Paulo, né? E melhor ali na média do Rio de Janeiro e tudo mais.
Vamos para as cirurgias eletivas. São aquelas que você vai eleger se vai fazer ou não. Caíram 90%, ou seja, de 1 milhão de cirurgias eletivas, né, que foram canceladas, 1 milhão de cirurgias eletivas foram canceladas no SUS em 2020. 1 milhão de cirurgias eletivas. Quem é que usa o SUS? É o pessoal, né, mais carente. É o pessoal mais necessitado. É aquela cirurgia do ombro de uma empregada doméstica. É aquela cirurgia na perna de um operário de uma fábrica, não é? Então, 90% foi a queda, foi esse 1 milhão. Se 90% for 1 milhão, se fizer a operação, aí vai ser 1 milhão e quase 1 milhão e 100 de cirurgias que teriam eletivas, né? 1 milhão foram suspensas. Sabe quando? Vocês sabem quando vai ser tirado esse atraso aqui? Porque vocês vão ver agora o que eu vou mostrar depois. O nosso sistema hospitalar está em crise. Já estava uma porcaria há décadas. Já não tinha CTI há 3 décadas atrás. Mas vamos ver agora o que vai acontecer. Vou passar para um outro dado. Essas são as informações da FBH, Federação Brasileira de Hospitais. Essa federação, ela reúne 4.000 hospitais no país, médios e pequenos. E grande parte, né, do fôlego dessa rede hospitalar está no caos. Né? Uma enorme parte dessa fechou, está para fechar, né? E 70% dessa rede faz os eletivos, né? Porque os emergenciais vão para os pronto-socorros estaduais e municipais. Então essa rede aqui é nos eletivos. E é o eletivo onde teve a grande pancada, né? Por isso que está essa quebradeira geral. O faturamento do setor geral é 84 bilhões por ano, tá? E a maioria disso é paga pelos planos de saúde. Vocês sabem que os planos de saúde, eles pagam 45 a 60 dias depois dos serviços prestados. Olha o tamanho do buraco dessa gente. Vamos agora para a ANAP aqui, Associação Nacional de Hospitais Privados, ANAHP. São 122 instituições de ponta, tipo Albert Einstein, Sírio-Libanês, São Paulo, Oswaldo Cruz, né? Então, desses, né, que tinham uma média no ano normal de 75% a 80% de ocupação da sua rede e de seu faturamento, isso caiu para 30%. E vai ser difícil levantar. Aí estamos falando do negócio chamado crise, gente. Crise. Vimos lá o SUS, né? Vimos lá o SUS, quantidade de cirurgias que foram postergadas, que está dentro do sistema governamental, dos hospitais estaduais, municipais e federais. O tamanho da fila é enorme para ser digerido, né? E quando é que isso vai ter solução? E aí, meus caros, eu volto para cá. Volto para cá para olhar de frente para vocês com todas essas informações. O que eu peço é que os brasileiros caiam na razão, fujam da emoção, fujam do entrave político, fujam da baixaria da politicagem, da baixaria da mídia. Nós estamos falando aqui da sobrevivência do Brasil, de nós, dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Isso que está acontecendo no Brasil, isso também ecoou em vários outros lugares do planeta. Ah, mas essa é uma coisa só do Brasil? Não, não é uma coisa só do Brasil. Mas esses números no Brasil, eles agridem muito mais, porque nós já não tínhamos um sistema hospitalar. Vocês viram ali, teve ano ali, 2017 para 2018, que aumentaram 128 mil mortes
128 mil mortes em 2017, o percentual em relação às mortes totais, que era 1.200.000, me parece, é diferente dos 1.400.000 que estão morrendo agora, porque a população está envelhecendo mais. Então, se você analisar os 189 mil mortes do ano passado, 2019 para 2020, mas o número maior tinha sido 124 mil de aumento do ano para o outro. Foi 189 mil. Sim, foi mais 70 mil. A população está mais envelhecida e a curva é assim. Desde 2015 vocês estão vendo que a coisa é assim, não é isso? Se trancou todo mundo em casa, um desemprego absurdo, os hospitais não atendendo ninguém, cirurgias eletivas 90% canceladas, cirurgias emergenciais 50% canceladas. E a solução era a vacina. Mas a vacina já chegou, já tem 90 e tantas milhões de doses distribuídas, mais de 66 milhões de doses aplicadas, eu já tomei as 2 doses. E agora se diz que a vacina não protege. A Coronavac só protege 50%, não é aceita na Europa para você viajar. Então a solução não era a vacina, a solução é a saúde. Mas a maior solução é a saúde mental. Então eu espero que vocês façam uma reflexão, que divulguem esse vídeo, sem nenhuma bandeira política. Nós temos que encontrar uma razão, nós temos que sair dessa picuinha, tá certo? E quem vai ser o presidente de 2022, nós temos que ter a luz, nós temos que ser alfabetizados comportamentalmente. Essa é a minha bandeira de vida, educação, pedagogia da sustentabilidade, alfabetização comportamental. Nós somos uns analfabetos, porque isso aqui não é dito para o povo. Isso aqui tinha que estar sendo ensinado na escola. Isso aqui tinha que estar sendo passado em horário nobre. Agora, o que mais me estranha não é a mídia, que gosta de desinformar. É o próprio governo que tinha que ter competência para estar informando isso aqui. Para estar informando a verdade. E não, 400 mil mortos de Covid ano passado. Fala para mim agora, onde é que estão os 400 mil mortos de Covid? Analise as consequências. Quais foram as variáveis covardes que foram colocadas para o povo brasileiro? Do fica em casa. Eu hoje vi uma reportagem de um senador que foi entrevistar 3 pessoas, um senador que não gosta dos tratamentos precoces nem preventivos. E os 3 funcionários lá da secretaria disseram que o que salvou o estado dele foi ter colocado a medicação preventiva e precoce. Eu não estou defendendo nem A, nem B, nem C. Eu só estou atacando a classe que quer fazer justamente o do Brasil um circo, uma irrealidade. Então, meu único objetivo aqui é passar a verdade. Peguei na internet, dei as fontes, governo, registro civil de cartório, as entidades aqui hospitalares. Eu tenho esse trabalho, estou fazendo isso há 1 ano. É difícil capturar essas informações, parece que não querem deixá-las disponível, né? Eu estou cumprindo a minha missão. Espero que vocês peguem esse vídeo e distribuam, disseminem, façam fluir um humor diferente desse humor covarde que tomou conta do Brasil, o humor da máscara. Nós temos que arrancar as máscaras daqueles que nos colocaram nessa situação, pela grande corrupção que fizeram, pelas mentiras, né, políticas, pelas posturas para se enriquecerem e para o povo, quanto pior, melhor para eles, na parte da educação, né? Então, essa é a nossa obrigação, é de fazer com que a verdade flua. É a única coisa que vale a verdade, né? Eu estou cumprindo a minha missão, estão aí os números, quem quiser, vou botar aí o vídeo no YouTube agora, vou espalhar na minha rede social e espero que vocês também
façam o mesmo. Muito obrigado.